Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Nós colocamos aqui como título Palavras na Cruz em Lucas 23, 33 a 49. Palavras na cruz é um tema que foi usado, estudado por muitos irmãos a partir das 7 palavras que foram ditas por Jesus na cruz. São as últimas palavras de Jesus. Sabemos que, por causa da questão física, do sofrimento, provavelmente ele teve dificuldade de falar essas palavras. E foram poucas palavras. Elas estão registradas, então, como 7 declarações do nosso Salvador, e cada uma delas é bem rica de significados. A gente sempre tem essa ideia de palavras que foram ditas por último, são palavras muito importantes. O reverendo Hernandes, citando esta questão, ele diz que Jesus transformou a cruz numa tribuna e do alto do Calvário proferiu 7 palavras que impactam ainda hoje o mundo. Das 7 palavras, 3 estão registradas no livro de Lucas. A primeira, que diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a 7ª e última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As demais palavras, as demais 4 palavras, estão em Marcos e João. São estas: a palavra 3, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A palavra 4, tenho sede. A palavra 5, Deus meu, por que me desamparaste? E a palavra 6, está consumado. Nós vamos aproveitar o nosso tempo e falar um pouquinho destas palavras. Nosso objetivo é falar as palavras na cruz em Lucas 23, e peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Aqui nós encontramos, a partir do verso 33, estas palavras, até o verso 49. Era o verso 34, 43 e 46. Não quero me demorar, mas acredito que dá tempo da gente falar estas 3 palavras aqui. Nós estamos chegando nesse tempo que comemoraremos a Páscoa, no próximo domingo, a ressurreição de Jesus, e também nós lembramos da sua morte. A vida de Jesus foi sempre uma pregação, em vida, no momento da sua morte, no momento da sua ressurreição. E nós vamos um pouquinho hoje falar, mesmo dessa passagem triste que é a morte de Jesus, mas vamos falar e meditar nas suas atitudes, nas suas palavras, que testemunho que Jesus deixou para nós, e no objetivo de que nós também possamos ser como Jesus, agir como Jesus. A primeira palavra, pedido de perdão. Lucas 23, a partir do 33.
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato Cristo, de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. A leitura é importante para a gente perceber que cenário Jesus falou essas palavras. Ele está aqui, quando no verso 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ele está aqui num cenário onde o povo ali zombava dele. O povo, as autoridades, os sacerdotes zombavam de Jesus. Os soldados se aproximaram dele com vinagre. Ironicamente diziam, né? Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. É um cenário de muito escárnio. E qual foi a palavra de Jesus? Ele não amaldiçoou esses seus inimigos. Ele não agiu com dureza, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa palavra de Jesus traz para nós um grande testemunho de alguém que estava ali preocupado com a sua missão e não consigo mesmo. Estava ali até mesmo feliz por estar cumprindo o mandato de Deus Pai. Estava ali, mesmo assim, no momento de maior dificuldade, de sofrimento, pedindo perdão pelos seus acusadores. Nosso Deus é um Deus de amor e quer que nós, pecadores, cheguemos ao arrependimento. E ele fala então estas palavras. Lembremos que essa intercessão em favor dos próprios assassinos dele foi feita em cumprimento de uma profecia lá no Antigo Testamento. Isaías 52:12 diz: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu disse que até mesmo era um momento de alegria para Jesus, porque nesse texto mesmo de Isaías 53, a partir do verso 11, diz que ele verá o fruto do penoso trabalho e de sua alma ficará satisfeito. Ficará satisfeito por estar cumprindo aquilo que ele veio ser chamado a fazer. Acredito que na semana passada mesmo eu li o texto de Hebreus 12:2, quando diz lá que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ou seja, ele suportou a cruz, não fez caso, não se importou com a ignomínia, com a perseguição, com a zombaria daquelas pessoas, por causa da alegria que lhe estava proposta. E eu disse que essa alegria é a nossa salvação, é morrer em nosso lugar, é nós encontrarmos o perdão. Então Jesus é um exemplo para nós. No momento da sua morte, não pensa mal, não pensa nas pessoas como inimigas, não tem desejo de vingança e de ódio, mas na sua mente estava o seu ministério. Suas palavras são de tristeza: Pai, perdoa-lhes, porque algo estava muito errado ali. Mas ao mesmo tempo, são palavras de amor. O desejo dele é que aquelas pessoas alcançassem o perdão, alcançassem a misericórdia.
Repare que a frase "não sabem o que fazem" não sugerem que Deus está dizendo, ou Jesus está dizendo, que eles não estavam pecando, que eles não estavam errando, ou que eles não sabiam que estavam errados. A gente já estudou outras vezes, né, que eles realmente sabiam que estavam errados, sabiam que Jesus não merecia ser morto. Agora, o saber deles era limitado, porque eles eram ignorantes a respeito da enormidade do crime praticado, de que Jesus era realmente Deus. Tem uma passagem em 1 Coríntios 2, 7, que diz: porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O texto fala sobre a sabedoria divina versus a sabedoria humana, ou versus a sabedoria mundana. E o texto fala: se estas pessoas tivessem sabedoria, jamais teriam crucificado o Senhor. Então, nesse sentido, eles não sabem o que fazem. E aí a gente pensa, irmãos, nessa oração de Jesus, que ela teve resposta. Não foi uma oração retórica e aqueles todos se perderam. Nós sabemos que muitos daqueles que mataram Jesus foram salvos. Nós temos aqui, nessa mesma passagem, no verso 47, a salvação do centurião, um daqueles que estavam ali, digamos assim, crucificando Jesus. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Nós temos a passagem lá no Pentecostes, como um número enorme de pessoas se converteram, e muitos desses estavam ali antes para crucificar Jesus. Em Atos 6, verso 7, tem uma passagem que diz que grande número de sacerdotes do templo se converteram. Olha que bonita essa passagem, ó. Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A fé, a salvação. A morte de Jesus não foi sem propósito. E esse propósito tem se cumprido até hoje. Quantos pecadores, quantas pessoas que blasfemam contra Jesus, um dia se rendem aos pés de Jesus. E nós podemos aprender e aplicar esse ponto na nossa vida de duas formas, né, irmãos? Para que nós possamos também amar mais, perdoar as pessoas, diante das situações que nós vivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Perdoar as pessoas é algo muito difícil, né? Principalmente quando alguém vem contra nós, quando alguém vem, digamos assim, nos atacando, nos atingindo, mas nós precisamos perdoar as pessoas. Também nós devemos estar orando e buscando, crendo, como Jesus, que muitos podem, como pecadores, chegar ao arrependimento. Isso nós devemos anunciar a Jesus. A segunda palavra, irmãos, palavra de salvação. Nós falamos que essa oração de Jesus obteve resposta, e acreditamos que uma das respostas aconteceu quase que imediatamente, quando um dos ladrões da cruz se converteu. E nós vemos aqui então a segunda parte. Vamos lá? Lucas 23, na sua Bíblia, verso 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que alegria de Jesus, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E de repente vem alguém
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a segunda palavra, uma promessa de salvação. Repare, irmãos, que um grande milagre está acontecendo aqui. A mudança do coração de um dos dois ladrões. Alguém pode, só lendo esse texto, pensar que um sempre foi bonzinho, né? E o outro que era o mal. Dá essa ideia aqui. Mas se a gente ler lá em Mateus 27, 44, lá diz que os dois eram blasfemadores. Diz aqui o texto, Mateus 27, 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Está falando, né, dessa sequência aqui de pessoas que blasfemavam contra Jesus. O povo ali estava zombando de Jesus. E aí diz: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, os dois ladrões. E aí Jesus faz essa oração, provavelmente, não só pela oração, mas estar na presença de Jesus tocou a vida daquele homem pecador. E nós percebemos então que esse ladrão demonstra aqui prova de arrependimento. Como que ele demonstra essa prova? Primeiro, ele reprovou o seu parceiro, né? Ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Depois ele confessa a própria culpa, né? Quando ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Depois ele confessa que Jesus não era pecador, que Jesus não merecia a morte, quando ele diz: mas este nenhum mal fez. E aí ele vira-se para Jesus e confessa: lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. E Jesus, com a sua segunda palavra das 7, diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui há um fato interessante, né? Não se tem na história nenhum outro pecador que teve uma resposta tão rápida e tão precisa: hoje estarás comigo no paraíso. A garantia da salvação assim. Nós somos salvos por Jesus, mas a gente não teve essa experiência de Jesus falar: olha, você estará comigo. Não precisava ser hoje, né? Mas Jesus fala ao nosso coração, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas esse ladrão teve esta experiência aqui. E esse texto, irmãos, nós não queremos delongar, mas ele tem um fundo teológico muito grande, que é um texto que fala a respeito da justificação pela fé. O que esse homem fez? Bom, ele pecou, né? Ele merecia a morte. E aí então ele arrepende de seus pecados e clama a Jesus. Tá, e agora? Agora ele não pode fazer mais nada, ele não tem como descer daquela cruz, ele está já quase à morte. Não há nada meritório aqui. E ele é uma pessoa que foi salva. A nossa salvação, ela é inteiramente, né, ligada à nossa fé em Jesus, à nossa disposição em confessar os nossos pecados. Nós temos oportunidades, temos tempo para frente, né? Não vamos ser levados hoje, acredito, para junto de Jesus. Então nós temos tempo para praticar boas obras. O Senhor Jesus vai moldando o nosso coração. Às vezes a gente dá uma distanciada, às vezes a gente fica impaciente, ansioso, mas quantas vezes, graças a Deus, Deus nos coloca de volta, né? Junto com o Senhor na fé, assim, animados com a obra do Senhor, em servir ao Senhor, em estar na igreja. E aí nós seguimos nessas obras, mas nenhuma dessas obras poderia nos levar nem perto de salvar um pequeno dedo, uma unha nossa, porque nossas obras são muito pequenas. E esse aqui então é um exemplo para nós. Aqui também nós encontramos uma realidade, né? O céu. É uma pregação sobre o céu, o paraíso, que todos nós aguardamos. Vivemos num mundo de tantas calamidades, vivemos num mundo de tantas preocupações.
E num mundo que tem um reloginho que pode até nos assustar, quando você percebe que ele passa tão rápido, que de repente você já tem uma idade, que de repente você já está mais perto, né, do Senhor do que do começo. E não é só os idosos não que podem sentir isso, né? Percebemos como o tempo passa rapidamente. Mas que alegria termos essa expectativa dos céus. E quando a gente está diante de um problema, de uma dificuldade, nós falamos, mesmo que este problema se venha a crescer, nós temos uma esperança maravilhosa, que é a ressurreição, né? Que é o nosso tema do próximo domingo, a ressurreição de Jesus e a nossa própria ressurreição e estar com o Senhor nos céus. Nós devemos sempre estar com Deus. Essa lição daqui também, ela é muito interessante, que fala a respeito de um arrependimento de última hora, né? Sempre há tempo de voltar a Deus. Agora aqui não é uma desculpa para a gente deixar para a última hora, porque a gente pode ser o ladrão do outro lado, né? Que não confessou a Jesus. Então, tempo de confessar é agora. Mas como Deus tem sido abençoador, tem sido misericordioso e tem perdoado pessoas até mesmo no leito de morte, e assim levando-as à sua presença. A terceira palavra, uma palavra de entrega, versos 44 a 49. E já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio do véu do santuário. Então Jesus chamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Que coisa, né? A gente tenta imaginar uma cena desses acontecimentos aqui. A morte de Jesus, talvez não, com certeza, o momento mais triste para a humanidade. A gente fala hoje, né, quantos crimes existem, quantas pessoas cometem atrocidades terríveis, mas este momento foi o momento mais terrível, que o homem chegou a ponto de crucificar o Salvador, de matar Jesus. Qual é a palavra de entrega de Jesus? O verso 46, clamou em alta voz. Eu disse no início, né, que ele provavelmente estava fraco, né, com dificuldades de falar. Aqui o último suspiro, sua última palavra. Ele tomou o fôlego e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dessas palavras nós podemos tirar pelo menos duas lições, ou desta última palavra. Primeiro, a questão de uma entrega confiante, e aqui também a questão de uma entrega espontânea. Entrega confiante, o que eu quero dizer com isso? Nas tuas mãos, quando você se entrega nas mãos, né? Quando você se entrega, você está demonstrando total confiança. Aqui Jesus, mais do que dor, mais do que gemido, mais do que reclamar ou tentar mudar a situação, ele entrega. Nós não passamos pela morte ainda, né? Estamos aqui. Mas deve ser difícil essa entrega. Você tenta ficar vivo e Jesus simplesmente ele entrega. Por que ele entrega? Nessa atitude ele está exatamente mostrando que ele tem a certeza do acolhimento de Deus, a certeza do acolhimento de paz. E para nós a morte não deve ser nenhum mistério, nenhuma questão de sofrimento, porque nós também devemos ter essa certeza de Jesus, que estamos nos entregando nas mãos de Deus, nosso Pai. A gente percebe que
A morte ela é algo assim que a gente não fala tanto, mas algo tão presente, né? Hoje mesmo a gente viu, quando voltamos para casa, né? Falando a respeito do acidente com um rapaz da casa de lanches ali, de Rones, né? Que morreu, um jovem, um acidente. E nós percebemos quantas vezes uma pessoa, no momento, está tudo bem com ela, e não vamos usar a frase acordou morto, né? Porque não acordou, né? E não acorda no outro dia. E nós sabemos que esse momento é um momento de entrega, que nós devemos estar preparados a todo instante. E também é um momento de entrega quando um dos nossos familiares falecer. Hoje eu também vi a notícia do falecimento da esposa do Oséias, aquele cantor do quarteto, lembra? Tem o senhor e o filho. Então morreu a esposa do senhor e a mãe do rapaz que canta. Entregou, ele colocou lá a frase no Facebook, né? O Senhor Deus deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus aqui entrega, ele se entrega. A segunda palavra, nós falamos, é uma entrega espontânea. Primeiro, uma entrega confiante, ele se entregou nas mãos de Deus com confiança, e uma entrega espontânea. E aqui eu quero ressaltar que é um tópico, digamos assim, muito importante. Eu entrego. Jesus está se entregando. Não é como nós, que não temos o que fazer, né? Eu entrego ou vão tomar de mim, né? Deus que sabe. Não, Jesus é poderoso. Ele poderia lutar contra a morte. Ele poderia vencer aqueles inimigos. Nós falamos na semana passada, outros dias, acho que na quarta-feira, que se Jesus quisesse, ele soprava ali, todos aqueles soldados, aquelas pessoas ali, não teriam nenhuma condição de atingir um dedo dele também. Mas ele se entregou. Eu entrego. Essa oração expressa a submissão do coração de Jesus. E alguém que se entrega nas mãos espontaneamente. Se a gente observar a morte de Cristo, a gente pode pensar em alguns vertentes aqui. Por exemplo, num sentido ele foi assassinado pelos homens, correto? Até lá em Atos 2:23 fala isso. Vós o mataste, Paulo falando, vós o mataste crucificando por mãos de Nico. Mas no outro sentido, o Pai o enviou à cruz, colocando ali, podemos dizer que o Pai matou o Filho, Jesus. Nesse mesmo texto de Atos 2:23, antes de vós o matastes, o texto diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus. Então ele foi entregue por Deus. E aí diz: e vós o mataste crucificando por mãos de Nicos. Ainda nesse pensamento que o Pai o enviou à cruz, nós temos lá o texto de Isaías 53:10, que fala que agradou o Pai de fazer isso. Lá diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E ainda no terceiro sentido, que é o sentido que nós estamos colocando aqui agora, o Senhor se entregou. Ninguém tomou a vida de Cristo, Ele se entregou. Isaías 53:10, quando diz lá que o Senhor agradou a moê-lo, fazendo enfermar, na sequência diz: quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Quando der Ele deu. Interessante, né? Como a palavra de Deus, ela tem assim, esta riqueza de sabedoria e de significados aqui. Ou seja, Ele entregou pela sua boa vontade, porque Ele nos amou. O texto que nós lemos no início, lá de João 10, João 10, 17 e 18, diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para
reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então nós percebemos aqui que mais do que os assassinos, mais do que qualquer outra coisa, Jesus se entregou. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Diz lá em João 19:13, calmamente, em submissão, entregou a sua vida. Aconteceu tudo como era exatamente previsto. Não foi uma tragédia, mas foi um acontecimento da história, como assim estava proposta por Jesus. Que Deus assim nos ajude, irmãos, a viver mais com Jesus no coração, aprendendo com as suas palavras, perdoando como Ele perdoou, amando como Ele amou, entregando a nossa vida ao Senhor, sendo submissos ao Senhor, vivendo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus assim nos ajude, que possa aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos fazer uma oração? Quero pedir para os irmãos ficarem em pé. Nós vamos orar nesta hora. Pai querido, nós somos gratos, ó Pai, pelas nossas vidas. Pai, quando nós olhamos para esse momento tão difícil da história, Pai, nós percebemos o quanto o pecado, ó Pai, foi grave, quanto o nosso pecado é algo terrível, a ponto de que seja necessário a morte de Jesus na cruz para que nós tivéssemos perdão. Ó Pai, vendo esta passagem, que o Senhor toque no nosso coração, Deus, colocando sabedoria dos céus, sensibilidade, para nos voltarmos a Jesus, para sermos gratos a Jesus, para tentarmos chegar mais perto de entender o que o Senhor fez por nós, e que isso venha mudar o nosso coração, para que possamos servir mais ao Senhor, dedicar mais a nossa vida ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse registro destas palavras do Senhor, que foram palavras que trouxeram, Deus, esperança, numa atitude de alguém que totalmente pensou no seu ministério e cumpriu tudo o que era proposto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.